Senhoras e senhores, jovens, queridos internautas que acompanham aí o Instituto Namastê e nessa versão do Congresso Online, para nós é uma alegria participar e já nós agradecemos ao convite feito pela equipe aí do Namastê e é sempre bom poder fazer reflexões e ainda por cima podermos ajudar as pessoas que precisam. Então eu convido a você, nosso amigo aí, internauta, a fazer algumas reflexões a respeito da nossa trajetória, da nossa vida e falaremos hoje sobre a questão do medo e da ansiedade. Será que nós vamos dar conta de vencê-los? Será que eles são realmente grandes inimigos? Dentro desse princípio, nós buscamos uma frase de George Bernard Shaw, que ele dizia o seguinte: a ansiedade e o medo envenenam o corpo e o espírito. Bom, se são venenos, nós queremos um antídoto, caso nós venhamos a possuir ou tomar esse veneno, né, que estão realmente prejudicando o nosso corpo. E qual é a nossa proposta? Utilizar como medicação a boa nova que o Cristo deixou para todos nós nesses quase 2000 anos aí de Evangelho, e nós vamos utilizar como seringa a doutrina dos Espíritos para aplicar essa medicação que com certeza vai buscar curar as nossas almas, curar os nossos espíritos. Então nós vamos fazer alguns apontamentos que são apontamentos teóricos da doutrina espírita e tem muito a ver com aquilo que a gente pretende desenvolver. Então, meus amigos, lá no Livro dos Espíritos existem algumas citações, nós vamos separar algumas delas para que a gente possa refletir junto. Então, os Espíritos dizem o seguinte: os espíritos superiores não se preocupam absolutamente com a forma. Para eles, o fundo do pensamento é tudo. Na verdade, essa é a afirmativa de Kardec, já na introdução de O Livro dos Espíritos, falando o quão importante é o pensamento. E você deve estar se perguntando, mas o que o pensamento tem a ver com o medo? O que o pensamento tem a ver com a ansiedade? Nós vamos entender que tudo, né? Então, na segunda abordagem, eles dizem o seguinte, que serve muito para a nossa reflexão desses momentos, dessa nossa palestra. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação, é o veículo da transmissão de seus pensamentos, como para vós o ar é do som. Então, para a gente entender, quando eu falo, o ar está propagando o som, as minhas palavras. Os espíritos têm os seus pensamentos propagados pelo fluido cósmico universal. No Espiritismo, entendemos que tudo que existe materialmente falando vem do fluido cósmico universal. Então, quando nós pensamos, criamos uma cadeia, criamos uma energia que se propaga pelo fluido cósmico universal também. Então eu penso, eu crio. A terceira afirmativa que nós encontramos em O Livro dos Espíritos diz o seguinte: as aflições na terra são os remédios da alma. Nossa, eu tenho que me afligir para poder me curar, via de regra, através das aflições que nós vamos curar as mazelas, os venenos que nós ainda utilizamos para poder sofrer, infelizmente por culpa nossa, por escolhas nossas. Então vamos lá, as aflições da terra são os remédios da alma. Elas salvam para o futuro, como uma operação cirúrgica dolorosa salva a vida de um doente e lhe devolve a saúde. É por isso que o Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. Interessante refletirmos dentro dessa perspectiva que a gente pode dizer que o medo pode nos causar sofrimento, também a ansiedade. Porém, essas aflições, muitas vezes provocadas por nós, vão fazer com que a gente aprenda. E dessa forma elas se tornam como remédios para a gente saber o que fazer e o que não fazer. Quando a gente aprende isso, a gente consegue atingir a consolação. Diz então os Espíritos: a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. E para crer não basta ver,
é preciso, sobretudo, compreender. Meus amigos, algumas pessoas já ouviram as minhas palestras. Eu faço uma distinção entre ouvir e escutar, entre entender e compreender. Então o convite que eu faço para vocês, para que vocês apenas não me ouçam, mas me escutem. Qual é a diferença? Bom, ouvir basta que o aparelho auditivo esteja funcionando. A gente não escolhe, está andando na rua, toca uma música e aquela música fica na sua cabeça. Você apenas ouviu, você não selecionou. O aparelho está funcionando, tudo que falar você vai captar. Escutar requer decodificar. Eu ouço e reflito sobre aquilo. Então há uma decodificação do código, da mensagem. Muitas vezes a pessoa fala: você não está me ouvindo? Ouvindo eu estou, não estou escutando. Por quê? A palavra entrou, mas não fixou. Como a gente diz, entrou no ouvido e saiu no outro. Para compreender, não, as palavras adentram o nosso aparelho auditivo e fazem com que o nosso cérebro funcione, nos faça a pensar, nos faz refletir. Então, o convite para você nessa nossa palestra é que juntos possamos não apenas escutar, mas também compreender, porque entender é um conhecimento raso, né? Você sabe que existe tal coisa. A compreensão não, é um entendimento mais profundo. Nós nos mergulhamos dentro do conhecimento para pensar em várias possibilidades que aquela informação nos traz. Bom, aí nós vamos então no Emmanuel, lá no livro que é fantástico. Olha, eu recomendo a leitura. É um livro pequeno, ele tem capítulos pequenos também, porém com um conteúdo fantástico. No livro Pensamento e Vida vem falando que o pensamento é material. Material? Pois, mas eu não vejo, eu não toco. Os espíritos também não são visíveis, mas a sua constituição, o seu perispírito, são semimaterial, matéria quintessenciada. Então já vem nos ensinar Emmanuel que a mente é o espelho da vida em toda parte. Olha, a mente é o espelho da vida em toda parte. Então quer dizer que nós refletimos de alguma forma tudo aquilo que nós estamos pensando. Segundo Emmanuel nesse livro, tudo se desloca e se renova sobre os princípios de interdependência e repercussão. Você já pensou o quanto isso é importante? Imagina, à medida que você pensa, você cria uma cadeia de interdependência, ou seja, você depende do pensamento do outro, o outro depende do pensamento seu, e vocês repercutem, ou nós repercutimos o pensamento, fortalecendo determinadas ideias, cadeias de raciocínio. Emmanuel continua e diz o seguinte: a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se assemelham. Então, à medida que você pensa, vamos tentar entender, decodificar, ou melhor, compreender, né? Quando eu começo a pensar, eu crio correntes mentais. E dessa forma, eu atraio aqueles pensamentos semelhantes. Da mesma forma que eu sou atraído por aqueles que se assemelham aos meus pensamentos. Então, quando uma pessoa pensa em suicídio, ela nunca pensa sozinha. Por quê? Porque todos os pensamentos vinculados ao suicídio, de encarnados ou desencarnados, engrossam o pensamento dela. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu ouço no meio espírita, principalmente, as pessoas falando assim: eu não quero ir para o umbral, eu morro de medo de ir para o umbral. Só que aonde está o umbral? Se você for para uma colônia espiritual, o nosso lar, muito conhecido, ela está dentro do umbral. Porque imaginemos a Terra. O umbral é tudo aquilo que envolve a Terra. É uma camada energética criada por quem? Por nós. Todos nós que estamos vinculados à Terra, pensando negativamente, estamos criando essa crosta em volta da Terra. E é importante pensarmos isso porque tem a ver com essa afirmativa de Emmanuel. Porque quando ele nos aponta, dizendo que a gente atrai os pensamentos semelhantes e somos atraídos pelos semelhantes, todas as vezes que eu penso algo negativo, é como se eu me vinculasse a todos aqueles pensamentos negativos. André Luiz, no livro Ação e Reação, ele fala de um sujeito que queria se separar da esposa, né, e tinha uma certa dificuldade, ele tinha uma amante, então ele resolve matar a esposa. E quando ele chega em casa à noite, depois de alguns dias, mentalizando aquela ideia de matar a esposa,
Os benfeitores dizem que havia uma corja, um grupo de espíritos que o acompanhavam, fortalecendo aquelas ideias do assassinato. E uma das suas filhas, que estava dormindo, é convidada pelos benfeitores a olhar para o pai. Enquanto espírito, né, ela desdobrada, ela vê o pai e em cima da cabeça do pai uma tela, passando aquela ideia da morte, como se fosse um filme. Imagina você, meu amigo, minha amiga que está nos acompanhando aí, quantos pensamentos estão sendo projetados sobre as nossas cabeças, produzido pelas nossas mentes, e quanto espíritos nós estamos atraindo. Bom, segundo o benfeitor Emmanuel, nós assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Por isso, quando a gente, nesse momento aí que houve aí a política e tal, as pessoas com ódio, esse ódio, ele se retroalimenta. Por isso que, quando nós pensamos no bem, nós devemos falar no bem. Um benfeitor, ele que foi jesuíta aqui na Terra, ele nos dizia o seguinte: olha, não pensem no mal, não falem no mal, não hajam no mal, o mal cuida de si mesmo. E a gente poderia dizer que o mal é semelhante a uma fogueira. Todas as vezes que eu penso nele, todas as vezes que eu comento, estou agindo sobre ele, eu estou julgando imaginemos uma fogueira, eu estou julgando um graveto que alimenta essa fogueira, que não cessa. E a gente sabe o perigo, né, de o fogo, de nos queimar. E via de regra, quanto mais nós alimentamos a chama do mal, mais chance nós temos de sermos queimados por ela. Então, diz Emmanuel que nós assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Bom, nesse mesmo livro, Emmanuel cita uma frase de Demócrito. Ele diz o seguinte: os átomos invisíveis ao olhar humano agrupam-se à feição dos pombos, à cata de comida, formando assim os corpos que conhecemos. Nesse pensamento de Demócrito, vem Emmanuel fazendo um paralelo que nós temos as leis regendo tanto o macro como o microcosmo. Então, os cientistas conseguiram compreender que os átomos, a vida no mundo atômico, ela é regida por certas leis de atração, repulsão, de campo, de ação. Assim também funciona com os planetas. Para a gente entender como que nós estamos criando, ou melhor, isso para entendermos como nós estamos imersos dentro de leis imutáveis, justas. Então nós atraímos ou repelimos de acordo com a cadeia mental que nós atraímos para nós. Então nós somos a soma de muitos, né? E se nós somos a soma de muitos, nós temos que pensar que muitos são esses que eu estou permitindo fazer parte da minha intimidade. Quantos pensamentos equivocados estão nos atormentando, trazendo doenças? Hoje nós temos aí a nossa ciência moderna dizendo sobre as doenças psicossomáticas, as doenças produzidas no corpo através da mente. Há algum tempo atrás, um livro que fez muito sucesso, que foi O Segredo, e esse livro, O Segredo, ele falava sobre a lei de atração. E ele dizia o seguinte: nós atraímos aquilo que nós pensamos. E se eu penso naquilo que eu não quero, é exatamente aquilo que eu estou atraindo. Mas como assim, Nelson? Bom, se você tem medo, muito medo de que algo aconteça e você pensa constantemente naquilo que você não quer que aconteça, você está criando um campo magnético, um campo mental, e atrairá aquilo exatamente que você não quer. Baseado em quê? Na sua onda mental, na sua criação. A doutrina espírita nos ajuda a entender que nós só passamos por aquilo que nós merecemos, né? Aquilo que nós temos necessidade, aquilo que vai ser utilizado para o nosso progresso. Então nós vamos começar a entender o nosso medo. Entendendo o nosso medo, já dizia Joana de Anjos, né, que o medo desfigura e entorpece a realidade. Olha como é forte essa fala da nossa amiga Joana de Ângeles, né? Se nós pensarmos no medo, como nós tivemos medo ao longo dos anos, eu me recordei particularmente da minha infância, onde a minha avó, minha mãe, os vizinhos adoravam contar história de terror. Era aquela história que nos
realmente envolvia e no final aquele desfecho macabro. Muitas vezes casas mal assombradas eram citadas e também aquele tipo de educação que a gente vê infelizmente até hoje, que se baseia no medo para que a pessoa não faça. Então são criados traumas em nós ou nós criamos nos outros para poder conter determinados comportamentos. Então, para a criança não sair de casa, eu falo, cuidado com o homem do saco, olha a loira do banheiro, né? Então havia a mulher de branco, tantos mitos fazendo com que a gente vivesse o tempo inteiro inseguro. Até a própria música, né? Quem nunca cantou pro seu filho, boi, boi, boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Que trauma que nós estamos criando para essa criança, já colocando na mente dela algo assustador, o boi da cara preta. E aí a gente tem que pensar realmente que, enquanto adultos principalmente, nós temos que mudar a nossa metodologia para a educação. Me recordo que a nossa sociedade tem muito medo. Eu tenho uma tia, ela é muito insegura, então ela criou a sua filha também de forma insegura. E um dia a sua netinha, filha dessa minha prima, estava na minha casa, em um degrau mais ou menos de 10, 15 centímetros, pouca coisa. E a menina tinha lá os seus 2 anos e meio e tal, e a menina ia descer e a minha tia deu um grito que eu assustei pela menina. E assim, a menina assustou. Por quê? Porque ela gritou, já gerando aquele medo, o risco. A vida, ela é feita de riscos. O que a gente tem que fazer? Ensinar aos nossos filhos a vencer os próprios medos. O medo não pode nos limitar. Nós falaremos daqui a pouco sobre isso. O medo, ele vem para nos proteger, mas ele não pode nos impedir de encarar os desafios do mundo. Me recordo num conto indígena, que realmente é uma história que aconteceu, de uma criança de 3 anos que queria subir em uma árvore e balançar no galho. E a mãe, a índia, deixou. A criança então sobe pela árvore e começa a se gangorrar. Imagina os pais da modernidade que colocam os seus filhos em bolha se ia permitir isso. O que a mãe fez? A mãe indígena foi para debaixo da árvore, de forma que, se a criança caísse, ela estava ali para ampará-la. Mas ela permitiu que a criança tivesse a experiência. Então, para a gente poder pensar sobre medo, nós temos que definir o que é medo. Bom, o medo, do latim metus, é um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo ou que, ao contrário, suscita essa consciência. Também entendido como temor, ansiedade irracional ou fundamentada, um receio. Existem algumas diferenças em relação aos termos vinculados ao medo. Então nós podemos lá falar que medo é a reação à percepção de um perigo ou uma ameaça real. Estou com medo porque é algo real. Pode ser uma fobia, que é um medo exacerbado, irracional ou desproporcional de um objeto ou uma situação que paralisa e atrapalha a vida. Pode ser a ansiedade, que é um medo que se sente por algo subjetivo e imaginado, ou o pânico, que é um transtorno de ansiedade, quando a ansiedade começa a atrapalhar a vida e vira uma doença. Bom, nós temos que entender que o medo, como uma resposta a um perigo iminente, ele tem a sua razão de ser. Então vamos imaginar um urso, um ladrão, você tem medo, é um perigo iminente. Agora, já a ansiedade, ela é a antecipação desse medo, ou seja, eu penso na possibilidade de um urso, de uma cobra, de algo que eu tenha medo, possa aparecer em qualquer lugar que eu vá. Então gera aquela ansiedade, aquele estado de expectativa. Imagina, se eu tenho medo do assalto, se eu tenho medo de ser perseguido, de ser sequestrado, então eu fico imaginando, se eu for em tal lugar isso pode acontecer. E a ansiedade aumenta, um estado, uma resposta orgânica, acontece, por quê? Porque o medo foi imaginado, não é um medo naquele momento real. Mas quais seriam os tipos de medos que nós carregamos? Nós poderemos dizer que existem os medos imaginários, os medos limitantes e os medos necessários. Então, os medos necessários, gente, são aqueles que nos protegem realmente de um perigo real. Eu vou fazer isso porque o perigo está claro. Mas existem aqueles medos em que a gente imagina a possibilidade de acontecer, baseado bem na ansiedade, e aí eu deixo de fazer tudo.
Ai, eu tenho medo de que o avião caia, nunca vou viajar de avião. Ai, eu tenho medo de sofrer um acidente na estrada, então eu nunca vou pegar uma estrada. Eu tenho medo de mudança, eu tenho medo, medo, medo. E existem os medos imaginários. O Divaldo conta uma história muito interessante de uma amiga dele que era de boas condições econômicas e à época ela tinha um chofer e um dia ela foi à casa de uma amiga, telefonou para o seu esposo dizendo que ela ficaria até 11 horas na casa da amiga, depois ela chamaria o chofer de novo para buscá-la e ir embora. E ele era muito zeloso. Então, deu 11 horas, a mulher saiu e quando vê, ela já tinha chamado o táxi, enquanto ela esperava o táxi, ela viu que um homem olhava para ela logo desviou o olhar, porque o homem estava fixando o olhar nela, e ela, assustada, ela começou a caminhar, e viu que o homem começou a caminhar atrás dela, e ela começou a andar mais rápido, e o homem começou a andar mais rápido, e aí ela começa a correr, e ele grita, sua louca, sou eu, seu marido. Então, um medo aí imaginado, esse medo que realmente pode acontecer com cada um de nós. Digam lá aí pro medo, né? Qual é o seu medo? Nós poderíamos dizer que existem vários tipos de medo. Quantas pessoas temem a morte? E é um medo assim, um pouco infantil no sentido de que ela irá acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas nós voltaremos a falar desse medo da morte. Quantas pessoas têm medo do escuro? Meu Deus, eu não suporto ficar no escuro e tem que ter uma luzinha para poder me dar aquela segurança. Quantas pessoas têm medo de amar? Eles até aprendi que tem um nome bonito, agapefobia, medo de amar. Quantas pessoas sofreram por causa de amor e agora não querem amar mais ou têm medo de sofrer? Outros têm um medo da rejeição, outros medo, insegurança, um pavor tremendo, medo da violência, de ser vítima da violência. Outros têm medo de sofrer, como se isso fosse possível não sofrer nesse planeta de provas e expiações. Outras pessoas têm um medo terrível da solidão. Outras pessoas têm um medo de falhar e se cobram quando falham e sofrem tremendamente. Outras pessoas têm medo do futuro. Ai meu Deus, isso acontecer, isso aquele outro acontecer, ai se a minha mãe morrer, se eu perder o emprego, o que vai acontecer no meu futuro, o que vai ser dos meus filhos? São tantos os medos, aqui bem na característica da ansiedade. Outros têm medo de viver. Viver é um risco. Eu não vou ter filho porque viver é perigoso. Nesse mundo do jeito que está, eu não quero pôr ninguém para poder sofrer nesse mundo porque viver é muito perigoso. Existem muitas formas de medo. Eu poderia então perguntar a você, meu amigo, minha amiga, que nos acompanha aí nesse espaço maravilhoso, qual é o seu medo? Bom, vamos pensar então, antes do medo nocivo, no medo que é esse medo útil para todos nós. Se você pegar na ancestralidade, nós vamos então imaginar o quê? Que o medo, ele tinha sua razão de existir. Tanto é que quando a gente está com medo, a química no nosso aparelho visual, ela modifica, fazendo com que as nossas pupilas se dilatem. Para quê? Porque isso, quando nós estamos com medo e a pupila dilatada, a gente diminui a capacidade de reparar detalhes, mas ela aumenta o nosso poder da visão geral. Então, quando a gente estava lá no período das cavernas, o que acontecia com a gente? Quando a gente ia olhar uma gruta, um lugar escuro, como uma caverna, a gente dilatava a pupila por causa do medo e já tentava, com essa visão, identificar predadores e possíveis lugares para fugir. Então, o medo aí nos preservando a existência de uma forma maravilhosa, que é útil com certeza para todos, mas para todos nós mesmos. O que a gente vai entender a respeito do medo,
que ele é compatível com a idade. Então nós temos aqui os medos da criança, né? Então antes de 2 anos, medo de pessoa desconhecida, medo de separação, medo de altura. De 2 a 4 tem medo de escuro, medo dos animais. De 4 a 6 tem medo de pessoas malvadas, de ferimentos corporais, etc. Dos 7 aos outros, de viajar de avião, de guerra, de doença. De 9 anos, de morte, de preocupação. Então os medos são muito variados. E quando não há o medo, para a criança isso é um perigo. Eu tenho uma filha que eu chamo de Lívia Cristina, né? É o furacão da Botocúndia. Todo mundo dizia que eu tinha 2 meninos, quando tivesse uma menina ia ser muito tranquilo. Ela me arrepiava os cabelos e eu a chamava de assombração, porque ela me assombrava muito. Lívia Cristina, na sua primeira infância, não tinha medo de nada. Quando vê, ela estava em cima de alguma coisa no alto, com um risco tremendo de cair. E ela teve vários tombos, quedas horríveis, porque ela não tinha medo e estava sempre desafiando o perigo. Se havia um animal desconhecido, mesmo se perigoso, ela ia lá passar a mão no bicho. Então ela realmente me assustava. E isso é ruim para a criança e para o pai, que quase infarta, né? Mas para a criança que não se precaver, não tem um medo, esse medo que vai nos proteger, ela corre risco e pode algo grave acontecer. Bom, caminhando, nós temos aqui uma charge interessante. E ele só viaja de ônibus, aviões caem. Um novo relacionamento, antes só do que mal acompanhado. O trabalho dele é um lixo, mas pagam bem. Que é isso aí no seu ombro? É meu medo. Ele fica inventando desculpa para tudo. Não são desculpas. Lembre-se, você é um cara precavido. Bom, o medo excessivo, né? Quando nós tratarmos da forma negativa em relação ao medo, nós vamos sempre ao excesso, daquilo que nos desequilibra, daquilo que nos tira a paz. Eu trato o medo como a raiva em relação a conselheiros. Eles são péssimos conselheiros. Então eu entendo que nós podemos nos perguntar, sentir medo é ruim? Não. O medo, ele tem as suas benesses. Se eu pego lá no livro O Porquê da Vida, Leon Denis faz uma abordagem em relação à morte e fala que o medo de morrer faz com que muitas pessoas permaneçam encarnadas nesse planeta. Porque se essas pessoas não tivessem o medo da morte, possivelmente elas cometeriam um suicídio. Então, entendemos também que pela natureza é impossível viver sem medo. Mas o que nos preocupa é o diálogo interno, aonde o medo ganha uma força que ele não deveria ter. E aí a gente podia se perguntar, quantas perdas nós já tivemos por causa de medo? Eu não quero arriscar, eu tenho medo que isso aconteça, eu tenho medo do fracasso, eu tenho medo daquilo, e eu tenho medo de vivenciar um novo relacionamento e sofrer, e a gente por causa do medo vai se afastando de tudo e não aproveita a experiência. E isso nasce daqueles diálogos internos, dos nossos pensamentos, desses pensamentos criados. Bom, podemos recordar de uma história de um sujeito que viajava de carro e aí o seu pneu furou numa estrada e havia uma casa longe que havia uma garagem. Ele então foi trocar o pneu, descobriu que estava sem macaco. Ele viu aquela casa, imaginou, bom, aquela casa tem garagem, possivelmente tem um carro, eu vou lá pedir um macaco emprestado. E enquanto ele caminhava até a casa, ele então se questionava, mas e se ele, o dono do carro lá da casa, não quiser me emprestar um macaco? Eu falo para ele, olha, está escurecendo, está ficando de noite, é perigoso e tal, eu preciso trocar, eu te devolvo. Mas e se ele achar que eu vou roubar? Eu falo, não, que ele pode vir comigo. E aquele diálogo foi intensificando, e quando o sujeito que ia pedir o macaco bateu a porta e um sujeito abriu, ele disse assim o seguinte, você quer saber o que você faz com esse macaco? Ele criou uma história na própria cabeça e o sujeito então perguntou, que macaco? O macaco você não quer me emprestar? Eu falei, você nem me pediu. Então quantas vezes esse diálogo interno que nós temos é tão intenso e nos limita? Quer ver, vamos fazer um teste se você faz um diálogo interno. Já aconteceu de você discutir com alguém e a pessoa vai embora e você fica continuando a discussão? Mas se ele me falasse isso, eu ia falar assim, assim, assim. Aí se ele falasse assim, eu falava assim, assim, assim. E a pessoa continua
a discutir, porque o diálogo interno não silencia. E aí que há o risco do medo. Porque quando você tem o medo e esse medo vai se tornando exacerbado, você vai criando histórias e vai conversando e vai se convencendo que o medo tem razão. Bom, não é possível vivermos sem medo. Como é que nós vamos vencer? Primeiramente, gente, é descobrir quais são os nossos medos. Qual é a fonte do nosso medo? Porque a gente só consegue mudar aquilo que a gente conhece. E eu sempre comento com as pessoas, é o seguinte, a pessoa às vezes você vai conversar com ela e você identifica um determinado comportamento e ela não admite. Uma pessoa que às vezes é ciumenta e você fala assim, não, mas isso é ciúme? Não, não é ciúme, não, é zelo. Uma pessoa que é muquirana mesmo, que é mão de vaca, que é pão duro, como a gente diz aqui em Minas, e você vai falar com ela sobre esse hábito dela, ela vai falar, não, eu sou seguro, eu sou precavido. Porque a gente usa eufemismo para justificar os nossos comportamentos. Se a gente usar essa enganação, não, eu tenho medo. Tá, eu tenho medo de quê? Disso, daquilo? Por que eu tenho medo? E então eu começo a identificar para poder combater. E aí está o nosso antídoto para poder começarmos a vencer o medo. O Espiritismo é uma ferramenta maravilhosa, pelo menos serviu muito para mim. Porque imaginemos, o medo é como um quarto escuro para quem tem medo de escuro. O que acontece com uma pessoa que está no escuro, que tem medo de escuro, quando se acende a luz? O medo vai embora, não é isso? Quando nós utilizarmos o conhecimento, que é essa luz acesa nas nossas vidas, o medo irá embora. Ele vai espantar essas trevas que realmente estão nos nossos estados mentais. Quando nós nos iluminamos, o medo desaparece. É importante refletir assim. Podemos pegar aí, vamos ter por ideia, dentro da casa espírita. Quantas vezes as pessoas têm medo dos espíritos, têm medo dos médiuns, das reuniões espíritas, da casa espírita? A pessoa morre de medo de fantasma, né? Morre de medo de espírito. Você não pode nem comentar, porque parece que só de comentar vai aparecer para ela. Da mesma forma que as pessoas têm um medo danado da morte. O Espiritismo traz o acendedor, a luz, para as nossas ignorâncias. Bom, eu falo com os meus amigos, poxa, você tem medo de espírito, você gosta tanto de mim, se eu desencarnar, eu queria aparecer para você, você não vai querer. Não, não apareça para mim. Como só porque eu perdi a veste, o corpo, a pessoa não quer mais contato comigo. Outras pessoas têm medo do centro espírita por imaginar como ele é. Aí chega lá, é uma decepção. É um lugar amplo, com cadeiras e só. Não tem mais nada, porque o Espiritismo é um lugar para estudo, para reflexão, uma musiquinha suave, não tem nada de diferente, nada de extraordinário. Um lugar onde a gente tenta buscar a calma interior e o estudo. Quando eu entendo que esses lugares vão me ajudar a crescer, eu enfrento o meu medo, vou lá, desmistifico, acendo a luz. Quando eu entendo que os espíritos são os homens, que não tem por que temê-los, não há necessidade de temê-los, nem os maus, porque os maus só agirão sobre mim à medida em que eu pensar e atraí-los. Se eu mudo a minha frequência vibratória de pensamento, eu pensando no bem, eu atraio os bons e vou repelir os maus. Se eu penso na morte como um fim, como uma despedida eterna, como um sofrimento eterno, com certeza a morte vai ser uma fonte de sofrimento. Mas se você imagina que a morte é apenas uma transição, se você imagina que a morte é apenas uma passagem e que nós continuaremos vivos, que nós iremos encontrar com aqueles os quais nós amamos, nosso coração se encherá de paz, de alegria e de esperança. Por isso, Jesus, que é realmente o herói do túmulo vazio, né? Ele é o vencedor da morte, ele veio nos ensinar como sofrer, como encarar a morte e mostrar que após a morte nós permaneceremos vivos. Dizia Jesus: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes,
Tenham medo daquele que pode destruir tanta alma como o corpo no inferno. Bom, inferno no sentido figurativo aqui para nós. Quando nós pensamos no medo de morrer, na violência e tal, eu tenho entendido o seguinte, e a fé tem me sustentado nesse aspecto. Quando nós temos segurança que nada nos acontece por acaso, e se aquilo que aconteceu é sempre para extrair o melhor na nossa vida, nós não temeremos. Porque existe um Deus que zela por nós, um Deus que estabeleceu leis justas, e nós nunca sofreremos as injustiças. Porque nós estaremos compatíveis com o nosso grau de evolução. O sofrimento será de acordo com a nossa capacidade e com os nossos compromissos espirituais. Muita gente tem medo de ser assassinado. Olha, matem o corpo e eu permanecerei vivo. E vou ter contato com aqueles que eu amo, eu vou voltar em outra existência. Muito pior, meus amigos, é para aquele que mata. Então sejamos nós, os pacificadores, trabalhando em nós a fé, que é o antídoto contra o meio. Lembra daquela passagem? Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, futigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Olha o medo aí. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu! Não tenham medo. Você vê, o medo foi embora, é Jesus. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu o mestre. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoravam, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Percebam que como o medo pode fazer com que a gente venha afundar nas águas da vida? Percebam que a falta de fé vai fazer com que a gente sinta medo, que a gente se sinta sozinho. Mas se a gente está confiante, indo ao encontro de Jesus, podemos caminhar sobre os mares tumultuosos da vida, sobre as lutas do cotidiano, sobre qualquer empecilho, porque Ele está nos aguardando e sempre estará lá disposto a nos socorrer. É esse o compromisso de Jesus com todos nós. Mas, passando para o nosso segundo tempo, lembramos sobre a ansiedade. Será que você é ansioso? Será que a ansiedade é uma coisa boa? O que nós podemos pensar sobre a ansiedade? Nós temos a imagem do sujeito como se alguém segurasse o pescoço dele e realmente a ansiedade possa segurar a nossa garganta. A ansiedade pode dar essa sensação. Bom, primeiramente, é muito comum entre a ansiedade e o medo, São estados aversivos causados por uma ameaça. Qual que é o objetivo, tanto do medo ou da ansiedade? A nossa proteção. O medo e a ansiedade são mecanismos de defesa, para nos precaver, para nos manterem vivos. Porém, vamos entender o sentido, que eu gosto muito do conceito para a gente trabalhar a ideia. Quando nós falamos em ansiedade, com poder de definição, nós vamos ver que essa palavra no latim é anxietas, que significa angústia, ansiedade de anxios, que significa perturbado, pouca vontade, de angere, de apertar, de sufocar, por isso a mão no pescoço do sujeito, É um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Bom, o medo é uma ameaça engatilhada por alguma coisa, como aquilo que a gente já viu, É uma cobra, é um urso, é um assaltante, então aquilo vai engatilhar em mim o medo.
Já a ansiedade, ela é um estado mental e corporal. A ansiedade é um estado mental e corporal mais espalhado no tempo. Ela é causada por uma ameaça diluída. Não é o urso, não é o ladrão, não é a cobra, mas a possibilidade de que algum lugar tenha essas ameaças. Então a ansiedade realmente é uma antecipação. Ok, será que ela pode ser boa? Bom, o nosso medo faz o nosso corpo buscar se defender, né? Fugir daquela ameaça. A ansiedade, ela antecipa essa prontidão. Nós poderíamos dizer, eu gosto muito dessa coisa, que se a depressão é o excesso de passado no presente. Já a ansiedade é o excesso de futuro no presente, né? E quantas pessoas que você vê assim preocupadas com tudo, com o tempo, e acaba sofrendo demais. E a pergunta é, você sofre desse mal? Bom, entendemos que para gatilho, né, aquilo que dispara a nossa ansiedade, ela está muito vinculada àquelas questões de imprevisíveis. E para aquelas pessoas que têm a necessidade de controle, o sofrimento é maior. Porque a partir do momento em que ela perde o controle de alguma coisa, ela já sofre, porque aumentam as ansiedades. E, gente, a vida é cheia de incertezas, né? Não é à toa que a gente encontra muitas pessoas ansiosas realmente sofrendo desse mal. Bom, a ansiedade levou os nossos antepassados a buscar abrigos contra predadores, a se unir e se prevenir contra inimigos externos, a guardar provisões e antecipar a procura por fontes alternativas de alimento. Então nós entendemos o seguinte, que a ansiedade por causa dos alimentos, poxa, aqui vai faltar e tal, fez com que a gente fixasse residência em alguns lugares e começássemos a desenvolver a agricultura. Mas a falta de chuva fez com que a gente, por ansiedade de faltar chuva e faltar o alimento, nós desenvolvêssemos a irrigação. Com o aumento dos alimentos, aumento da população, aumento então gerou a necessidade de um governo. E aí um grupo gerindo em determinado lugar, um outro grupo gerindo em determinado lugar, a possibilidade de guerra, a preparação para a guerra, o desejo de conquista de outras localidades, o que fez com que a gente desenvolvesse também a defesa e a proteção. Percebam que, por um lado, a ansiedade, ela também pode ser boa, mas hoje o nosso foco não é falar dessa ansiedade boazinha, dessa ansiedade que é realmente útil às nossas vidas, mas do monstrinho da ansiedade. O monstro da ansiedade é pequeno o suficiente para sentar nos ombros da vítima e sussurrar coisas para o seu inconsciente, como pensamentos medonhos e preocupações irracionais. O monstro da ansiedade é fraco em comparação com outros, mas é um dos mais comuns e mais difíceis de se livrar. Eles frequentemente carregam pequenos objetos relacionados com a ansiedade da vítima, como relógios que representam o medo irracional de coisas que nunca vão acontecer. Ninguém jamais viu o rosto do monstro da ansiedade, pois ele sempre usa uma máscara de um crânio. Olha que interessante. Quando nós pensamos na ansiedade, nós poderíamos falar que existe a ansiedade natural, essa que nós falamos que ajudou a criatura a se desenvolver, a se adaptar, a se preparar para qualquer modificação, mas nós temos também aquela patológica, quando ela atinge um valor extremo com caráter sistemático e generalizado, em que começa a interferir com o funcionamento saudável da vida do sujeito. A partir do momento em que a ansiedade tira a minha saúde, a minha vida vira um caos. Então nós temos a ansiedade natural e a patológica. Se a sua ansiedade está te tirando o prazer de viver, se está tirando a alegria de curtir o momento presente, essa é uma ansiedade patológica. E ela acaba tendo efeitos físicos, efeitos físicos e psicológicos. Nós temos vários sintomas físicos e vários sintomas psíquicos. Imagina, a pessoa por ansiedade pode ter dor no peito, dor de cabeça, formigamento, tontura, palpitações, alterações gastrointestinais e
psíquicas, insônia, irritação, tensão, inquietação, perda da concentração. Chega um estudo a afirmar que 80% dos pacientes com fibromialgia sofrem ou já sofreram de algum tipo de transtorno da ansiedade. Quando a gente fala dos sintomas, né, e aqui tem vários, né, existem pessoas que têm a dificuldade até de engolir, aquela mão sufocando e tal, por ansiedade, e algumas pessoas no estado de tanta ansiedade que ela prende a respiração, a boca seca, e isso toda uma resposta fisiológica. Por quê? Porque nós, quando estamos com a ansiedade patológica, nós acabamos acionando o gatilho do estresse. O estresse é uma resposta orgânica. O Hans Stiller, em 1936, ele transferiu esse termo da física para a biologia, quer dizer, quando eu aperto uma latinha, amasso uma latinha, eu estou causando estresse, isso para a física. O Hans Stiller trouxe esse termo para a biologia e o chamou de síndrome da adaptação geral. Então nós temos várias respostas orgânicas quando nós estamos estressados. E a ansiedade patológica gera realmente uma resposta orgânica ou o estresse. O que acontece? Imagina se você está com uma ansiedade tão grande, um medo excessivo de que algo possa acontecer, né? Vamos supor, quantas pessoas por ansiedade tinha que apresentar um trabalho na faculdade, por exemplo, um seminário e tal, e a pessoa estava tão nervosa, com medo de falhar, a ansiedade aí, antecipando, ela pode ter uma diarreia, um problema gastrointestinal, a pessoa pode ter dor nas costas, pode ter palpitação, ela pode ter tonturas. Então ela vai sentindo como se alguém apertasse a sua garganta, a sua boca seca. Ela diminui a quantidade de líquido no organismo porque o corpo está dizendo para ela que ela tem que se preparar para sobreviver. Então essa é uma resposta orgânica que pode ser extremamente nociva e nos causar uma piora, um desgaste no nosso organismo. Algumas pessoas, por ansiedade, deixam de comer. E outras, infelizmente, elas comem em excesso. Quantas pessoas, quando eu estou ansioso, eu tenho que comer uma caixa de chocolate, 2 caixas de chocolate, um pote de sorvete, porque tentam diminuir, buscando uma sensação de prazer com a comida, para que ela não sofra tanto. Eu gosto de dizer que, por uma questão de economia, é melhor a gente deixar para sofrer quando as coisas acontecerem. Porque quem sofre antes, sofre mais. Como está na charge ali, eu só penso no futuro. Vivo à frente do meu tempo, e uau, um homem moderno, não, ansioso mesmo. E quantas pessoas são assim, ansiosas? E aí nós temos aqui, tomara que o dia passe bem rápido, eu não vejo a hora de ir para casa. Você aí, quantas vezes no trabalho já pensou isso? Nossa, tô doido que passa o dia, tô doido que passa a semana para chegar ao final de semana. Tomara que a semana voe, não vejo a hora de ir à festa de sábado. Não é que a vida passou rápido demais mesmo? A vida é um momento presente. Infelizmente, pela nossa cultura, nós não fomos educados para viver o momento presente. Nós estamos sempre vinculados ao passado ou ao futuro. Arthur Geon, no seu livro Calma no Caos, ele diz que 90% dos nossos pensamentos estão vinculados ao passado ou ao futuro. Por isso que ele diz que o passado é lembrança, o futuro é imaginação, só o presente é real. Precisamos aprender a viver o momento presente, entendendo que a ansiedade não patológica, aquela que é só de prevenir, ok, ela é válida, mas essa que nos tira o prazer de viver, nos impede de viver o momento presente, faz com que eu consuma a minha vida sem uma noção consciente de que a vida está passando e passa realmente muito rápido. Porque tem gente que é igual aqui o Charlie Brown, minha ansiedade tem ansiedade, de tão ansiosos que são. Mas pior, são aquelas pessoas que têm ansiedade pré-nada. Nada aconteceu e não vai acontecer, mas você está ansiosa mesmo assim. A minha esposa, ela sofreu de um tipo de ansiedade diferente, uma ansiedade misturada com a depressão, né, porque envolve o passado e o futuro. Ela, em algumas circunstâncias da minha vida, dizia o seguinte: Nelson, você já imaginou se naquela época tivesse acontecido assim? E aí ia acontecer isso, e ela previa um futuro possível se no passado tivesse acontecido algo diferente. Foi, para que eu não dou conta. Eu não dou conta que é muito sofrimento para mim.
eu procuro viver o momento presente, porque não dá para pensar, e se? E um amigo meu disse, e se a minha avó tivesse bigode, eu teria 2 avós. Essa é a nossa realidade. E se? Não dá para pensar em si. Eu tenho que aprender a lidar bem com o momento, com a vida. Porque a ansiedade, como eu aprendi nessa frase aí, é como uma cadeira de balanço. Mantém você em movimento o tempo inteiro, mas não te leva a lugar algum. E a outra frase que diz, ansiedade é meu ser parado em alta velocidade. As duas se completam nesse movimento que a gente faz sem produzir nada, só gastando a energia, nossa energia mental, gerando problemas talvez que realmente talvez nunca vão acontecer. Porque quando você pensa na possibilidade de que algo, e se eu adoecer? E se eu perder o emprego? Pode ser que você não adoeça, pode ser que você não perca o emprego. Então vamos viver o momento, curtir cada instante da nossa vida. E aí você me pergunta, mas como é que eu vou controlar a minha ansiedade? E nós vamos aplicar um pouco daquilo que a gente falou, dessa medicação, usando a doutrina espírita como remédio. Diz-nos Allan Kardec, a angústia, a ansiedade, as aflições são os frutos de ações e pensamentos negativos, nossos e de alguns que nos odeiam. Eis o remédio: amor, perdão, vigiar e orar. Jesus, palavra mais do que mágica. Se nós perdemos a ideia de controle, porque se pensarmos bem, nós não controlamos nada, ou conseguimos controlar temporariamente. Controle absoluto nós não temos. Porque eu poderia lhe perguntar, você pode garantir que a fortuna que você tem hoje, o dinheiro que você tem hoje, amanhã você terá? Não tem como garantir. Você pode garantir, afirmar que a pessoa que está ao seu lado hoje, amanhã estará? Não pode. Você pode me garantir que a saúde que você tem hoje, ela será a mesma, idêntica amanhã? Não pode. Porque na vida, como dizia Heráclito, a única coisa permanente é a mudança. Estamos em constante mudança e eu tenho que aprender a lidar com essa mudança, trabalhando em mim a fé, trabalhando em mim a sabedoria de curtir o momento. Se eu não controlo, existe o Senhor da vida que controla, que sabe dar a todos segundo as suas necessidades e merecimentos. Kardec então fala, possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea. A partir do momento em que eu mudo a minha forma de pensar, criando novos paradigmas, ressignificando acontecimentos na minha vida, se eu sofri, isso foi passado. Agora a experiência é nova. Se eu acredito que vai dar certo, se eu acredito no bem, se eu acredito no amor, e se eu faço a minha parte dentro dessa ótica, eu tenho certeza que a vida me responderá positivamente. E quando vier algo que a princípio possa parecer negativo, eu tenho a certeza absoluta, que é para o meu crescimento, para a minha aprendizagem. Tem uma frase aqui que eu gostei bastante, que ela fala o seguinte: a ansiedade te faz comer sem sentir o sabor, não dormir mesmo exausto, perder o ar mesmo sem susto, e morrer um pouco a cada dia por causa de um amanhã que nem existe, e já nos negamos a aceitá-lo. Que profundidade! Se você, meu amigo, minha amiga que nos acompanha nesses momentos, estiver passando por tantos medos, por tantas ansiedades, eu te recomendo a começar a trabalhar o seu pensamento, que é o dono da sua vida. E aí, perguntamos aos Espíritos, onde se encontra o poder da prece? Allan Kardec faz essa pergunta. E a resposta é no pensamento. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Quando eu começo a criar essa conexão com Deus, eu diminuo as minhas ansiedades. Se eu aprendo a gastar a minha energia desfocando o meu pensamento daquilo que me perturba, eu posso ter uma vida mais digna, mais plena. Ricardo Mello, nosso amigo aí, nos recomenda muito a meditação, e tantos outros pensadores, hoje médicos, recomendam a meditação como um mecanismo contra várias doenças, e entre elas a ansiedade nociva, a ansiedade patológica.
Então ter aquele momento em que você faz um mergulho interno, revalorizando tudo aquilo que você tem de bom, a sua ansiedade diminui. Ter um momento, uma hora, para você entrar em contato com o seu eu profundo. E aí a gente evoca Jesus com toda a sua sabedoria. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Olha como é importante entendermos isso. Entendermos que eu vou viver o momento presente. Eu me programo para o futuro, mas eu vou viver o aqui e agora. Entendendo que eu tenho que lidar com as coisas do hoje, tentando modificar e melhorar para que amanhã seja melhor. Porque nos questiona Jesus: qual de vós poderá, com as suas preocupações, com as suas ansiedades, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Aprendemos com o Evangelho que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o queira. Aprendemos com Jesus que os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Então, se Deus, o nosso Pai, sabe reservar as boas coisas, precisamos aprender a confiar. Por isso vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. O início da ansiedade é o fim da fé. E o início da verdadeira fé é o fim da ansiedade. E como nos ensina lá Pedro, na primeira epístola, no capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Confiar realmente em dias melhores. Confiar na possibilidade de que Jesus há de cuidar de nós. Somos feitos de luz para brilhar. Cada um de nós traz um potencial mágico, maravilhoso. Não estamos aqui no mundo para piorar. Há um compromisso nosso com a espiritualidade maior para que a nossa luz ilumine os caminhos e afugente as trevas da escuridão. Há uma história que eu gosto muito. Dizia que uma plantinha crescia um belo pomar. E aquela plantinha verdejante crescia cada dia amando mais a vida. Amava pelas borboletas, pelo canto dos pássaros, pelas crianças que brincavam. Era uma macieira. Essa macieira verdejante crescia, encantada com a vida. Mas quando ela viu a sua primeira noite estrelada, ela se apaixonou pelas estrelas e só falava de estrelas. Então, as suas amigas mais velhas diziam que as estrelas eram um encanto realmente, porque elas iluminavam o céu, mas também servia para que os poetas escrevessem sobre elas, sobre o amor, sobre a vida. Eram também as estrelas que guiavam os homens pelos caminhos aqui na terra. As estrelas eram maravilhosas. Então a macieira ficava imaginando: se eu pudesse de verdade ser uma estrela, eu iria iluminar toda a terra. E passava os dias desejando se tornar estrela. Então, um dia Deus veio à terra, como nos narra a lenda. E então Deus conversava com todos os seres da criação até chegar na macieira e ver a alegria, o amor dela pela vida. E Deus lhe disse: dia virá em que você dará belos frutos, frutos como esse, maravilhosos. Vai alimentar as crianças, os velhos, os pássaros. E ela então passava os dias na esperança de que os seus galhos se enchessem de maçã para dar alegria, mais alegria à vida. Mas se ela pudesse ser uma estrela. O tempo passou e então as frutas vieram, as maçãs belíssimas. E ela ficou então imaginando se ao invés de cada maçã nos seus galhos tivessem estrelas. Ela com certeza iluminaria toda a terra. Enquanto crianças, jovens, animais se alimentavam dos seus frutos, ela sonhava em ser estrela. Deus então voltou à terra e disse a ela: cara macieira,
Quando nós fazemos o nosso papel com alegria, com felicidade, com amor, os nossos sonhos se tornam realidade. Deus então pegou a maçã e a partiu no meio e mostrou àquela macieira que dentro de cada maçã havia formado, pelas sementes da maçã, uma estrela. Pois é assim, quando a gente sonha, os nossos sonhos se tornam realidades. Por isso eu acredito que não há necessidade de termos medo, porque há alguém velando por nós. Quando eu falo do medo nocivo, da ansiedade patológica, é claro, não daqueles que nos protegem. É preciso ter confiança na vida, é preciso ter confiança em Deus e dar o nosso melhor. Fazer com que a estrela que há em cada um de nós brilhe, encantando poetas, iluminando os caminhos, norteando as pessoas nessa trajetória aqui na Terra. Então, meus amigos, meus irmãos que nos acompanharam nesses breves minutos, que possamos ter segurança, que possamos ter fé, que possamos fazer uma mudança aqui dentro, nos nossos pensamentos, que é a fonte criadora da vida, que o pensamento é o resultado da nossa vida, porque o pensamento gera a vida que estamos vivendo. Crer no bem, viver no bem é a chance de fazer com que o bem se torne real no nosso meio. Muita paz, muita luz e que Jesus nos abençoe.